Você acredita mesmo que o Bitcoin vai disparar sem limites? Os analistas falam em nova máxima histórica e os grandes fundos estão comprando forte. Mas será que essa é a hora de entrar ou o momento mais perigoso do ano? Fica até o fim, porque a próxima informação pode mudar completamente sua estratégia. Eu sou o Neovox. Eu vou te contar como o Bitcoin recuperou a força e está sendo negociado acima de $112 mil. Em outubro de 2025, este patamar representa não apenas uma valorização expressiva, mas também um marco psicológico importante para o mercado. A jornada até aqui foi repleta de desafios e oportunidades. Após um período de inverno cripto, caracterizado por quedas acentuadas e desconfiança, o Bitcoin demonstrou resiliência. A recuperação atual é um testemunho da crescente maturidade do ativo e do interesse renovado de diversos perfis de investidores. É crucial entender os fatores por trás dessa ascensão. Várias instituições financeiras, bancos e ETFs estão comprando cada vez mais, puxando a alta e chamando a atenção do mercado. A entrada desses grandes players não é um evento isolado. Ela sinaliza uma mudança estrutural na percepção do Bitcoin. Eles trazem consigo capital significativo e uma validação institucional. O clima é de otimismo. Previsões apontam para um novo recorde ainda este ano. Contudo, é fundamental abordar essas projeções com uma perspectiva analítica e cautelosa. O otimismo, embora contagiante, não deve ofuscar a necessidade de uma análise de risco rigorosa. A valorização do Bitcoin não é um fenômeno aleatório. Ela é sustentada por pilares robustos e multifacetados. Compreender esses catalisadores é essencial para qualquer investidor, seja ele iniciante ou experiente. A confluência de fatores macroeconômicos e específicos do mercado cripto cria um cenário único. A presença de fundos de investimento globais com exposição direta ao Bitcoin é um divisor de águas. Grandes gestoras de ativos, fundos de pensão e até mesmo bancos de investimento estão alocando parte de seus portfólios em criptoativos. Essa movimentação confere maior legitimidade ao Bitcoin. Essa entrada de capital institucional não é apenas sobre volume, é sobre a mudança de narrativa. O Bitcoin está sendo cada vez mais visto como um ativo sério, capaz de diversificar portfólios e atuar como uma reserva de valor. Os investidores institucionais trazem consigo uma análise de risco sofisticada. Eles buscam não apenas retornos, mas também estabilidade e conformidade regulatória. A infraestrutura para grandes investidores, como custódia segura e plataformas de negociação robustas, amadureceu significativamente. Isso facilita a alocação de grandes somas de capital. A presença de smart money tende a reduzir a volatilidade extrema no longo prazo, embora possa amplificar movimentos no curto prazo. É um sinal de que o Bitcoin está se integrando ao sistema financeiro tradicional. Essa integração é um processo contínuo e complexo. A aprovação de novos ETFs, Exchange Traded Funds, de Bitcoin à vista, é um dos maiores catalisadores recentes. Para o público geral e investidores tradicionais, um ETF simplifica o acesso ao Bitcoin. Não é mais necessário lidar diretamente com carteiras digitais ou exchanges complexas. Um ETF permite que investidores comprem cotas de um fundo que detém Bitcoin, negociando-as em bolsas de valores tradicionais. Isso remove barreiras técnicas e regulatórias, abrindo as portas para um universo de capital que antes estava à margem do mercado cripto. Grandes players como BlackRock, Fidelity e Grayscale lançaram seus próprios ETFs, atraindo bilhões de dólares em investimentos. O fluxo de capital para esses produtos é monitorado de perto e tem um impacto direto no preço do Bitcoin. Eles representam uma ponte crucial entre o mundo financeiro tradicional e o digital. Essa facilidade de acesso democratiza o investimento em Bitcoin, permitindo que mais pessoas participem do mercado. Contudo, é vital lembrar que a facilidade de acesso não elimina os riscos inerentes ao ativo. A educação financeira continua sendo a melhor ferramenta. Em um cenário global de incertezas econômicas, o Bitcoin tem ganhado força como uma reserva de valor digital. A inflação crescente em muitas economias e a desvalorização de moedas fiduciárias impulsionam a busca por ativos escassos e descentralizados. O Bitcoin se encaixa perfeitamente nessa descrição. Sua oferta limitada a 21 milhões de unidades e seu mecanismo de halving, que reduz a emissão de novas moedas pela metade a cada 4 anos, o tornam deflacionário por natureza. Essa escassez programada é um contraste marcante com as moedas fiduciárias, que podem ser impressas indefinidamente.
Empresas e até mesmo alguns países têm adicionado o Bitcoin às suas reservas, buscando proteger seu capital contra a instabilidade econômica. Essa adoção corporativa e soberana reforça a narrativa do ouro digital. O Bitcoin oferece uma alternativa à dependência de sistemas financeiros centralizados. A percepção de que o Bitcoin é um porto seguro em tempos de crise tem crescido. No entanto, sua volatilidade ainda o diferencia do ouro tradicional. É um ativo com potencial de valorização, mas também com riscos significativos que devem ser cuidadosamente avaliados. Apesar do otimismo e dos catalisadores positivos, é imprudente ignorar os perigos inerentes ao mercado de criptoativos. A euforia pode cegar investidores para os riscos, levando a decisões precipitadas. Uma abordagem analítica e cautelosa é fundamental para proteger o capital. Apesar da valorização recente, a volatilidade do Bitcoin permanece uma característica marcante. Quedas rápidas e significativas podem ocorrer após notícias negativas, tensões geopolíticas ou mudanças na política monetária global. Eventos como brigas comerciais entre Estados Unidos e China ou conflitos regionais podem impactar o preço. Historicamente, o Bitcoin já experimentou quedas de 50% ou mais em curtos períodos. Essa característica exige um perfil de investidor com alta tolerância ao risco e uma estratégia bem definida. A volatilidade não é um bug, mas uma feature de um mercado ainda em desenvolvimento. Para investidores iniciantes, a volatilidade pode ser assustadora e levar a vendas por pânico. Para os experientes, ela representa oportunidades, mas também exige disciplina e gerenciamento de risco. É um lembrete constante de que o mercado cripto não é para os fracos de coração. Acompanhar os indicadores de volatilidade e entender seus gatilhos é crucial. Não se deixe levar apenas pela euforia dos picos. Esteja preparado para as inevitáveis correções. A educação financeira sobre o comportamento do mercado é a melhor defesa. O volume de liquidações e operações alavancadas está aumentando, o que pode acelerar correções bruscas no preço. A alavancagem permite que investidores operem com um capital maior do que o que realmente possuem, amplificando tanto os lucros quanto as perdas. Quando o mercado se move contra as posições alavancadas, as exchanges liquidam automaticamente essas posições para cobrir as perdas. Isso cria uma cascata de vendas, empurrando o preço ainda mais para baixo e desencadeando mais liquidações. É um ciclo vicioso que pode levar a quedas abruptas. Para investidores iniciantes, a alavancagem é uma ferramenta extremamente perigosa e deve ser evitada. Mesmo para os experientes, exige um gerenciamento de risco impecável e uma compreensão profunda do mercado. A tentação de multiplicar ganhos pode levar a perdas devastadoras. Acompanhar os dados de alavancagem e o funding rate, taxa de financiamento, pode oferecer insights sobre o sentimento do mercado e o risco de liquidações em massa. Um mercado com alta alavancagem é um mercado mais frágil e suscetível a grandes movimentos. Quem acha que só vai subir pode ser pego no contrapé. A euforia é um dos maiores inimigos do investidor. Em mercados de alta, a crença de que os preços só podem ir para cima leva a decisões irracionais, como investir todo o capital ou ignorar os sinais de alerta. A história dos mercados financeiros está repleta de exemplos de bolhas que estouraram após períodos de otimismo desenfreado. O Bitcoin, apesar de seu potencial, não está imune a esses ciclos. A máxima, compre no boato, venda no fato, muitas vezes se aplica. A complacência é um risco real. Muitos investidores, especialmente os novatos, podem entrar no mercado no pico, atraídos pela promessa de ganhos rápidos. Sem uma estratégia clara e um plano de saída, eles se tornam vulneráveis a perdas significativas quando o mercado corrige. Mantenha sempre uma perspectiva analítica e cética. Questione o otimismo excessivo e esteja preparado para cenários adversos. A educação financeira contínua é a chave para evitar as armadilhas da euforia e da complacência. Navegar pelo mercado de Bitcoin exige mais do que apenas sorte. Requer conhecimento, disciplina e uma estratégia bem definida. Para investidores iniciantes e experientes, algumas lições são universais e atemporais. A educação financeira é a base para o sucesso. Nunca coloque todo o capital apenas em Bitcoin, mesmo em fase otimista. A diversificação é a pedra angular de qualquer estratégia de investimento sólida. Alocar todo o seu capital em um único ativo, por mais promissor que seja, expõe você a um risco desnecessário e concentrado. Um portfólio diversificado pode incluir uma combinação de ações,
títulos, imóveis, ouro e outros criptoativos. A ideia é que, se um ativo tiver um desempenho ruim, outros possam compensar as perdas. Isso suaviza a volatilidade geral do seu investimento. Para o mercado cripto, a diversificação pode significar ter Bitcoin, Ethereum e outras altcoins com fundamentos sólidos. No entanto, evite a diversificação excessiva em projetos de baixo valor ou sem propósito claro. Concentre-se em ativos de qualidade. A diversificação não garante lucros nem protege contra perdas, mas é uma ferramenta poderosa para gerenciar o risco. Ela permite que você participe do potencial de crescimento do Bitcoin sem apostar todo o seu futuro em um único cavalo. Defina stops. Realize lucros parciais. Um plano de gerenciamento de risco é seu mapa para navegar pelas tempestades do mercado. Ele envolve estabelecer limites para perdas, stop loss, e definir pontos para realizar lucros, take profit. Isso remove a emoção das decisões de investimento. Um stop loss é uma ordem para vender um ativo automaticamente se ele atingir um determinado preço, limitando suas perdas. É uma ferramenta essencial para proteger seu capital em caso de movimentos adversos inesperados. Defina-o com base em sua análise e tolerância ao risco. Realizar lucros parciais significa vender uma parte de sua posição quando o preço atinge um determinado objetivo. Isso permite que você garanta ganhos e reduza seu risco, enquanto ainda mantém uma parte da posição para aproveitar um potencial de alta adicional. É uma estratégia inteligente para proteger o capital. Não espere o mercado decidir por você. Tenha um plano claro antes de investir e siga-o rigorosamente. A disciplina é mais importante do que a intuição no longo prazo. Um bom plano de gerenciamento de risco é a diferença entre um investidor de sucesso e um que sucumbe à volatilidade. Avalie tendência, volume e entenda os motivos da alta. O mercado cripto é notoriamente suscetível ao hype das redes sociais e à influência de influenciadores. Seguir cegamente essas tendências, sem uma análise própria, é uma receita para o desastre. Antes de investir, pesquise os fundamentos do ativo. Qual é a tecnologia por trás dele? Qual problema ele resolve? Quem está na equipe de desenvolvimento? Qual é a sua capitalização de mercado e volume de negociação? Esses são indicadores cruciais de sua saúde e potencial. Analise gráficos, padrões de preço e indicadores técnicos. Entenda a psicologia do mercado e como ela pode influenciar os movimentos de preço. Não se deixe levar pela FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora, ou pelo FUD, Fear, Uncertainty, Doubt, medo, incerteza, dúvida. A educação financeira é sua melhor defesa contra o hype. Desenvolva sua própria capacidade analítica e tome decisões baseadas em dados e lógica, não em emoções ou conselhos não verificados. Seja um investidor informado e independente. E para você, é a hora de comprar, realizar lucro ou ter máxima cautela. O Bitcoin pode bater novo recorde histórico, mas só sobrevive quem entende que por trás de toda alta existe sempre um risco. A educação financeira e a análise de mercado são suas maiores aliadas. Não se deixe levar pela euforia ou pelo pânico. Invista tempo em aprender, em entender os fundamentos e em desenvolver sua própria estratégia. O mercado cripto oferece oportunidades incríveis, mas exige respeito e uma abordagem disciplinada. Comenta aqui sua opinião e vamos debater. Qual sua estratégia para o Bitcoin neste momento? Suas experiências e insights são valiosos para a nossa comunidade. Se inscreve no canal Futuro Hackeado para não perder nenhuma jogada desse mercado e continuar sua jornada de educação financeira conosco.